Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, estou aqui no TC na parte de fundos imobiliários e hoje a gente vai conversar com o time de gestão da Iridium, né? Então, Yannick e Rafael, obrigado pela presença. Eles puderam comentar um pouco, assim, acho que como que criaram a Iridium, né? E acho que uma coisa assim, acho que a gente conversou lá atrás, né? Acho que, assim, mudou um pouco, né? Acho que nos últimos, assim, acho que anos, né? Foi a criação do Irim também. Então, se puder comentar um pouco, acho que, tanto acho que a fundação da Iridium, né? E acho que, o que vocês olham para frente, sei lá, assim, acho que vem mais produtos ou não, porque acho que tem muita gestora, né, que fala que, assim, é viável entrar no Fiagro, né? E tem a gestora que fala que é inviável entrar no Fiagro. Então, acho que você puder também comentar, acho que a cabeça para frente de vocês. Bom, a Iridium foi fundada há 5 anos atrás, na verdade quase 6, se você contar de fato a criação do CNPJ, e foi fundada por ex-profissionais que trabalhavam no Banco Fator. Eu, Rafael, o Antônio, outro Rafael, o Diego, somos os 5 fundadores, e a gente nasceu com uma gestora focada em crédito. Então, os primeiros produtos foram fundos abertos de crédito, aqueles fundos 555, que você pode pedir resgate de aplicação. Isso começou em novembro de 17 e depois em março de 18 a gente começou também com o fundo imobiliário, que é o IRDM 11. E eram todas estratégias que a gente já fazia na antiga instituição, lá no Fator, então a gente não reinventou a roda, não fizemos nada de muito diferente nesse sentido. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente cresceu. Obviamente, teve época de mercado que crescia mais nos fundos abertos, teve época de mercado que favoreciam os fundos imobiliários. Hoje a gente está aproximadamente com 8 bilhões de reais de patrimônio sob gestão, mais ou menos dividido meio a meio entre as duas estratégias. E também, depois do IRDM 11, surgiu a possibilidade de fazer o IRIM, né? E por que a gente decidiu criar esse produto? Porque o IRDM 11 tem algumas travas ali no regulamento, no sentido de não poder fazer algumas coisas. Por exemplo, uma estratégia que a gente está começando ali a testar no IRIM é poder comprar ações de empresas listadas, né? Acho que uma coisa que até esqueci de comentar é que final de 18 a gente começou uma estratégia de renda variável lá, que também era uma equipe que a gente já conhecia. Eles têm um fundo dentro de casa, aproximadamente, considerando toda a estratégia, tem cerca de 100 milhões de reais, então eles agregam conhecimento para a gente nesse segmento. E tem outras coisas também que eventualmente podem ser feitas no IRIM, que por enquanto não estão no radar, mas que eventualmente no futuro a gente pode começar a olhar. Desculpa, só complementando o IRIM, por exemplo, acho que só exemplos aí de coisas que eles pode fazer que o IRDM não pode, e que a gente já fez no fundo, que tem bastante sinergia com os outros produtos que a gente tem. Ele pode fazer debêntures de mercado de empresas imobiliárias, por exemplo. Ele pode fazer FDICs de empresas imobiliárias, por exemplo. Então, todo tipo de ativo financeiro que tem viés imobiliário, o IRIM pode fazer. Enquanto o IRDM ele fica bem mais restrito a CRI, FII e LCI no final do dia. Então, o IRIM, basicamente, ele acaba sendo o IRDM com um mandato mais amplo. Acho que esse foi o conceito que a gente construiu lá atrás para desenhar ele. Ele originalmente nasceu de uma provocação de um investidor nosso, que já era investidor antigo nosso, institucional, que é o BTG Pactual, o BCFF. Eles são investidores do IRDM desde o início do fundo, e lá atrás eles fizeram essa provocação para nós de, olha, interessa para vocês fazer um segundo veículo com um pouco mais de liberdade e tal, e para nós fez bastante sentido, um pouco nessa linha de ter um veículo que tenha liberdade de fazer outras operações. Obviamente que o racional nosso ali, toda vez que a gente começa uma estratégia nova, a gente começa bem devagarzinho e vai testando a água, ver se vai funcionando, e se o negócio realmente vai dando certo, aí sim a gente começa a ampliar um pouco mais a estratégia. Então, hoje, se você olha a carteira do IRIM e do RDM, existe uma sobreposição grande, né, entre elas, e é claro que ela existe, sim, mas o IRIM ele já operou debêntures, por exemplo, coisa que o IRDM nunca não pode fazer. Hoje ele tem um pedacinho de uma carteira de ações, que é a Alliance Sonai, que o IRDM não pode ter. Então, assim, aos poucos, a gente acredita que aos poucos, conforme a gente vai evoluindo nessas novas estratégias, você vai tendo uma diversificação de carteira entre os fundos, e isso vai acontecendo ao longo do tempo. É o que a gente acredita que deve acontecer. Acho que, obviamente, como o mercado teve bastante volatilidade, bastante desafio nos últimos tempos, isso acabou demorando um pouco essa transformação da carteira do IRIM. Então, ele acabou ficando ainda mais ancorado numa carteira similar ao IRDM, mas a gente acredita que com o tempo esse caminho natural vai acontecendo aí de você ter essa transformação da carteira. E acho que uma coisa assim, que muita gente reclama, assim, que, como você falou, né, como teve um fundo só que ancorou, né,
o IRIM, então, entre aspas, só ele pode ser o vendedor ali, se você não comprou, né, as cotas ali, né? Então, acho que no secundário. Vocês pensam, acho que dá mais liquidez ali pro IRIM ali, assim, e qual que seria, assim, acho que, como ele tem mais liberdade, né, que o Iridium, né, o IRDM ali, ele tem um potencial maior de PL, assim. Então, acho que se vocês puderem comentar um pouco, assim, acho que, como vocês veem, né, acho que, assim, o crescimento mais do IRIM, né, e também acho que, assim, né, como que faz também para, entre aspas, né, viabilizar o crescimento, né? Cara, realmente ele tem um investidor âncora dentro do fundo que detém parte relevante das cotas do fundo. A gente fez em 2021, fizemos a segunda emissão. Em 2021 a gente fez uma segunda emissão e assim, o nosso combinado lá atrás com esse âncora era que assim, ele iria ancorar, mas sempre a ideia é que obviamente ele fosse reduzindo a exposição dele ao longo do tempo e quando a gente fez a segunda emissão, por exemplo, nessa linha desse combinado, ele exerceu pouco do direito de preferência para poder sobrar cotas para os investidores, então assim, aos poucos essa diluição já veio acontecendo, tá? Essa redução, obviamente que ainda é uma casa muito, ainda é uma representatividade muito grande dentro do passivo do fundo, mas a gente acredita que também esse negócio que aos poucos vai se transformando e eventualmente, obviamente, num momento de mercado mais propício, caso ele venha fazer novas emissões, essa diluição vai acontecendo e você começa a trazer, diversificar a base de cotistas do fundo. É um processo que a gente acredita, assim, que originalmente, quando a gente desenhou ele, a gente tinha um caminho bem claro de como é que ele seguiria, tá? Acho que essa é a ideia, que o fundo vá crescendo aos poucos e vai diversificando passivos e ativos. Mas, obviamente, quando você teve todo o mercado estressado que aconteceu, todo esse processo que a gente tinha desenhado acaba sendo colocado em stand-by para esperar momentos mais razoáveis, melhores de mercado, para aí sim dar sequência na estratégia. Mas a estratégia continua existindo, é mais uma questão de timing de implementação dela. Por enquanto ela fica mais em stand-by. A gente tinha feito já a segunda emissão, que era parte da estratégia, mas parou ali e vamos esperar o mercado ter essa recuperação para aí sim, eventualmente, a gente voltar a tentar trazer essa estratégia de crescimento do fundo, mas é um crescimento devagar. Ele é um fundo que ele nunca teve distribuidor, então ele não tem nunca teve coordenador líder de ofertas, etc. Então isso acaba tendo uma dinâmica diferente do IRDM, por exemplo. Então ele a gente acredita que ele vai ter uma dinâmica própria, mas em algum momento, com um crescimento específico também, em algum momento quando o mercado estiver mais propício para isso. Mas acho que é um pouco dessa ideia que a gente acredita que o caminho a gente tem razoavelmente bem desenhado, o que fazer. É muito mais assim, ter um momento de mercado que faça sentido dar sequência na estratégia. Essa é um pouco também a vantagem da gente ser uma gestora 100% independente, né? Não tem ninguém que tá botando pressão, falando, capta. Não, a gente quer esperar. Não adianta, assim, remar contra a corrente, vamos dizer assim. Hoje em dia, claramente não tem mais aquela demanda tão grande por fundos imobiliários, pelo simples fato que se você põe no CDB do banco, você já está ganhando 13,70 ali e tá tudo bem, obrigado, né? Então, ainda mais com os preços mais deprimidos, etc., a gente entende que, por enquanto, não faz sentido forçar esse crescimento. Acho que até aproveitando um ponto da sua pergunta original lá atrás, de outras estratégias, fundos agros e diversos outros tipos de fundos setipados, etc. e tal. Assim, eu acho que, como o Nini comentou, a Iridium é uma gestora independente que hoje, a gente felizmente já tem um PL, uma massa crítica de patrimônio bem robusta, de 8 bilhões de reais. Então, é uma gestora que, ainda que uma história curta, de aproximadamente 6 anos de vida, tem uma história bem sucedida. Então, e por a gente ser independente, a gente não ter essa pressão de crescimento, a gente entende que a gente vai fazendo o que a gente acredita que realmente faz sentido fazer. No caso dos fundos agros, por exemplo, etc., acho que são fundos que têm seu mérito de existirem, tem casos que têm suas especialidades para fazerem eles, e eu acho que quem tem condição e track para fazer esse negócio deve fazer, acho que tem seu mérito. Aqui dentro de casa, ainda que a gente tenha até bastante experiência no mercado agro, por histórico dos profissionais aqui dentro de casa, a gente entendeu que não faria muito sentido para a gente fazer, pelo menos naquele momento, por isso que a gente nunca deu sequência em fazer um fundo em agro, mas o que a gente fez? O IRDM, quando a gente foi construir o IRDM, foi construindo o IRDM ao longo do tempo, a gente começou a ter uma racional, falou, olha, ele deveria ser na nossa cabeça um grande fundo sem
estratégia específica. Então, falar, poxa, eu só vou financiar obra de empreendimento residencial, ou eu só vou financiar laje corporativa, ou só vou fazer isso ou aquilo. Eu entendi e falei, cara, não, a gente vai fazer um pouco de tudo. Então, esse sempre foi um pouco do nosso racional de tentar ter uma diversificação da carteira muito grande, desde segmentos, desde tipos de estratégia, indexadores. Então, esse sempre foi um pouco do racional que a gente foi construindo dentro do IRDM. E aí, o que a gente começou a perceber? Falou, poxa, operações agro, por exemplo, uma operação que a gente já viu bastante operação que tem bastante valor, que a gente acha extremamente interessante, mas a gente conseguia transformar ela em CRI. Ainda que seja agro, a gente transforma ela em CRI e aloca dentro do IRDM, então você começa a ter uma nova classe de ativos dentro do próprio IRDM, então você tem uma diversificação de risco ali que a gente entendia que fazia todo sentido. Acho que a gente tem, por exemplo, uma operação lá, que é a operação de Nova Agro. Bom, uma operação que foi super bem, tá pagando super bem, tá tudo beleza, garantias, ele tá até, na verdade, antecipando a amortização agora, então assim, e é uma operação de agro, na verdade, só que a gente conseguiu transformar ela em CRI e colocamos isso dentro do IRDM. Uma outra, o IRDM e do IRI em conjunto, tá? Quando eu falo, acho que dentro dos imobiliários em geral. Outro, acho que um exemplo bom disso aí, acho que é infraestrutura. A gente tem dentro de casa um fundo aberto de infraestrutura, que chama Iridium Pioneer, que é um fundo super antigo, desde 2017 ele existe. Então a gente tem esse track record, esse histórico de operações de infraestrutura, esse know-how dentro da nossa equipe de infraestrutura. E várias operações que a gente começou a olhar que eram de infraestrutura, a gente conseguia transformar em CRI e alocava dentro dos nossos fundos imobiliários, porque isso agregava mais essa nova vertente de estratégia dentro do fundo. Então, esses caminhos foram fazendo sentido para a gente. Então, a gente, em vez de a gente ter vários fundos pequenos de estratégias específicas, por que não fazer um grande fundo que consegue englobar várias estratégias dentro dele? Esse foi o racional que a gente acabou seguindo de tentar concentrar isso dentro de um grande fundo. A gente vê alguns benefícios do ponto de vista de pulverização de risco, diversificação de estratégias, aumento, como o fundo é maior, ele consegue ter uma liquidez maior de secundário, então já é um dos fundos mais líquidos do mercado. Então, a gente acabou seguindo para esse caminho, em vez de fazer várias estratégias menores. E bom que você não fica preso também, que tem em determinados momentos certas operações têm um perfil menor de risco mesmo, né? Então, por exemplo, o bom de infraestrutura é que você tem uma certa, vamos dizer assim, resiliência a ciclos econômicos, porque você tem um fluxo de receita previsível, que não depende geralmente de PIB, o ativo e o passivo estão casados em termos de reajuste de inflação, então, por exemplo, hoje é algo muito benéfico de se fazer. Tem outros momentos que é bom fazer, por exemplo, financiamento no plano empresário, de empreendimento, outro tipo de coisa. Então, ao olhar um espectro maior de operações, acho que a gente consegue ter uma diversificação maior e continuar alocando com boas operações em diferentes momentos da vida do fundo. Não, você acha que realmente, né? Se podendo surfar vários ciclos ao mesmo tempo, você tem o timing positivo de cada um, né? E acho que tem uma vez que a gente comentou, né? Acho que assim, discutiu, foi uma vez, né, que você, assim, você falou assim, pô, tem que realmente arbitrar, né, assim, o prêmio de risco ali pra ver se tá muito esticado ou não, né, assim, tanto, né, acho que quando foi o Covid, né, teve o AAA, né, que ficou muito esticado ali, então acho que, se você puder comentar um pouco, assim, como vocês estão vendo agora a dinâmica de mercado, né, você acha que, principalmente, acho que pós-americanas, né, acho que tá, assim, acho que, vocês com fundo também 555, né, viveram isso, então acho que, e qual que é a visão, assim, de vocês, assim, acho que, sei lá, olhando pro segundo semestre de 23, assim, você acha que realmente os prêmios de risco dão uma ajustada, ou então realmente você acha que o ano inteiro vai ser um momento mais, vamos dizer assim, acho que desafiador, né, assim, em termos geral, porque acho que muita gente comenta, né, que assim, acho que quando você desce, entre aspas, né, do AAA pro single A pro triple B ali, o prêmio de risco, né, às vezes aumenta muito, né, e aumenta um pouco, mas o risco específico aumenta pra caramba, né? Então, acho que se você puder comentar um pouco, acho que, como você tá vendo, assim, acho que, entre aspas, né, os ratings das agências ali, e onde você tá vendo oportunidade agora, né? Tá, bom, acho que só dando um passo atrás, né, para até contextualizar o evento de Americanas. Se a gente olhasse outubro mais ou menos do ano passado, a gente ainda estava num cenário ali, começo de outubro talvez, um pouco antes, que se olhava o primeiro trimestre desse ano, vai ter queda de juros no primeiro trimestre, as coisas vão melhorar, etc. Aí uma série de coisas aconteceram, eleições, você teve toda a questão lá da PEC de transição, etc, etc. Aí já se criou um ambiente um pouco mais, talvez o juro não caia tão cedo assim, a economia vai mal, então assim, você já fica num sinal de alerta, vamos dizer assim. Aí teve o evento Americanas, aí isso foi um baque de confiança, assim, né? A economia depende muito de confiança, crédito também.
E foi causado por uma fraude no final do dia, né? Tudo indica que, para evitar também que eu tenha problemas jurídicos depois. E aí isso causou uma certa desconfiança com relação a diversos outros nomes, né? Você teve os bancos tomando prejuízos elevados, uma certa retração de crédito, o cenário político continuou não ajudando, a queda de juros ficou para não sei. Então, com isso, uma série de nomes começaram a olhar, aqui também você tem um problema, o banco não vai rolar dívida, então vai ter alguma situação. Light, por exemplo, foi um caso assim, até 6 meses antes estavam dando dívida para 2000, não sei, 6 meses, um ano antes, estavam dando dívida para 2031, improvisamente, não, tem a renovação da Constituição em 2026. E aí se causou todo um pânico e vários outros nomes foram surgindo. Então, em termos de oportunidade, assim, no mercado de créditos mais high grade, vamos dizer assim, acho que tem bastante. Os spreads, nos nomes tipo A não abriram tanto, assim, estamos falando de, sei lá, 50 basis points, alguma coisa do tipo. Mas quando você começa a descer um pouco ali na ladeira do rating, de fato você teve coisas que abriram muito mais. E algumas, de fato, tem alguns problemas ali difíceis de serem resolvidos, e outras a gente entende que nem tanto, e outros, por exemplo, foram, eu entendo que bastante bem endereçados. Rapvida, acho que é um caso recente, que era um papel que era AAA, negociava a CDI mais 1,80, acho, alguma coisa assim, foi para a CDI mais 6 em determinado momento. Então, acho que é um caso que, por exemplo, teve suas oportunidades, agora já fechou um pouco a janela, mas é um mercado que continua um pouco estressado. Quando vai melhorar, eu acho que isso depende também do ciclo da política monetária, né? Acho que é difícil para as empresas aguentar, obviamente, um juro de 13,70, né? Então, quando tiver uma sinalização mais clara nesse sentido, acho que é ali que as coisas vão melhorar. Hoje até estava vendo rapidamente, parece que o Campos Neto estava falando até que razoavelmente bem do arcabouço, então já é um sinal, pelo menos não ruim, né? De que talvez as coisas melhorem, mas assim, cravar o segundo semestre vai ser bom. Eu acho que tem tudo para melhorar, até porque, assim, senão o cenário ficaria muito sombrio, assim, se a gente continuar nessa toada. Mas acho que não tem porquê, porque justamente todos esses acontecimentos eles acabam criando um freio natural para o crédito, que bem ou mal é um dos objetivos que quer atingir com a Selic, né? E aí, fugindo um pouco de debentures, acho que as oportunidades têm em todos os setores, né? Os fundos imobiliários, principalmente. Assim, você vê yields hoje de fundos de tijolo mesmo acima de 9, 10, que era algo assim impensável até um certo tempo atrás. E quando você compara com uma B ali em 6%, que também é alto, também você tem um prêmio adicional em relação ao histórico, que geralmente é algo em torno de 3, 3,5, né? E nos de crédito você tem situações específicas de caso a caso, que você teve de fato problema de crédito, não tem também como evitar, mas que no nosso entendimento em alguns casos passaram um pouco do que é de fato razoável, né? Então, se você olha o tamanho da carteira que eventualmente tem problema, é como se você tivesse provisionado tudo 100%, o que também não é bem assim, né? Crédito dificilmente vira pó do dia para a Sim. noite, né? Assim, uma coisa que vocês poderiam comentar também, acho que assim, na última vez, né, que realmente nessa período, sei lá, 2020, 2021 ali, né, quando caiu muito em fixo, né, assim, o Iridium ali, entre aspas, era o cara anticíclico, né, que fazia emissão e comprava tudo, né, comprou, assim, acho que todos os setores da economia, né, vamos dizer assim, então acho que do fixo ali. E agora realmente vocês estão um portfólio mais cria, assim, então acho que vocês poderiam comentar também, assim, acho que entre aspas, você falou assim, né, pô, dá pra ver muita coisa, assim, de ativo físico barato, mas a cabeça do Iridium também é fazer entre aspas, a xepa ali, ou então realmente focar mais nos FIIs de CRI, assim? Não, vamos lá. Acho que a gente continua com a mesma cabeça que a gente tinha no passado, no sentido de tentar ser oportunista de momentos. Hoje, assim, hoje o fundo ele deve ter algo como uns 180, 190 milhões de caixa, então, dado o tamanho do fundo, isso é um bom caixa ainda, então a gente tem algum poder de fogo para continuar investindo e estamos fazendo isso recorrentemente, tanto em novos CRIs quanto em novas oportunidades de FIIs também. A gente está olhando também o mercado de FIIs em geral, então tanto FIIs de tijolo quanto FIIs de papel também, então a gente continua trabalhando meio que nas mesmas dinâmicas. É que quando a gente teve o Covid lá em 2019, em 2020, ali, na nossa opinião,
era uma situação talvez mais fácil de você analisar, no sentido de que você tinha uma crise muito estrutural específica causada por algo extremamente pontual específico. Então, na hora que você tinha todos os ativos derretendo em geral, ali, então era algo, na nossa opinião, mais fácil de você trabalhar aquilo ali, no sentido de, pô, quem que vai ser mais impactado por essa questão da crise sanitária ou não, etc. Então, você conseguir trabalhar de forma mais ampla e mais ágil. Hoje em dia, dado que a gente tem talvez uma crise mais econômica do que foi a questão do Covid lá atrás, e aí você tinha na questão do Covid, você tinha muito mais poder de fogo dos bancos centrais para incentivar as economias, não só Brasil, mas global. Hoje em dia a gente já não está mais nessa situação, a gente está numa situação talvez inversa desse mundo. Hoje em dia o que a gente faz é talvez muito mais pontual do que era geral naquele momento. Então, hoje em dia, assim, a gente está olhando, sim, fundos de tijolo, estamos olhando também fundos de CRI, então a gente continua olhando todas as oportunidades que estão se apresentando no momento atual. Equities, por exemplo, no caso do IRIN, é uma coisa que a gente está olhando e bem ativo ali para eventualmente aumentar um pouco a exposição do fundo nessa dinâmica de equities, então é uma tese que a gente está gostando bastante, mas hoje a gente está olhando com muito mais cuidado, porque para conseguir entender quais ativos que vão performar melhor nesse momento, que é um momento bem mais complexo econômico como um todo. Então, acho que a forma de análise é diferente do que foi lá atrás no Covid. Porque lá era uma coisa extremamente geral. Assim, todos afundaram, uns mais, outros menos, mas por um efeito exógeno do ponto de vista econômico. Agora não, agora você tem um problema econômico em geral. Então, qual cara que está melhor posicionado, mais alavancado ou menos alavancado, qual o cara que tem mais potencial de recuperação ou não. Então a gente está muito mais olhando muito mais cuidadoso os tipos de ativos que a gente vai comprar, mas estamos sim hoje com um viés de compra e de aproveitar a oportunidade que tem no momento atual. Então assim, o viés é esse, a forma de análise que é um pouco diferente do que a gente viu lá atrás. E acho que lá também foi algo muito rápido e o ajuste você comparava com o nível de juros e falava, não, realmente não faz sentido. Dessa vez, por um bom tempo, assim, tinha fundo caindo, mas você comparava com o juro e falava, ainda não vale a pena. E acho que o ajuste demorou um pouco. Hoje a gente já vê bastante coisa, de fato, com oportunidade, que a gente está olhando com carinho, mas assim, demorou um pouco, acho, para acontecer esse ajuste, por isso que a gente não saiu também comprando logo tão cedo assim. É porque é difícil, cara, assim, juros no nível que tá, não é trivial. Acho que esse que é o ponto, assim. Não é muito complexo essa situação para o juro no nível que tá, porque o custo de oportunidade fica muito alto no final do dia. Acho que não só para nós como investidores, mas para todos os investidores. Então, o seu custo de oportunidade, quando você vai fazer qualquer tipo de movimento hoje, além dele ele é muito alto, você tem que imaginar a segunda derivada, assim, tá, mas como é que os outros investidores também estão olhando esse custo de oportunidade. Esse vai ter um comprador marginal ou não. Exatamente. Sim. Então, acho que esse aqui é o ponto que, assim, no juro atual que a gente tem hoje, e eu acho que não só o juro atual, mas as situações de incerteza, e eu acho que a Americanas contribuiu de forma relevante para se criar esse ambiente de incertezas, etc. Tudo isso gera, você tem que também entender como é que vai ser o comportamento dos outros investidores nessa situação. Não importa só o que você está fazendo, mas como é que os outros estão vendo essa mesma situação que você está vendo e como é que eles vão se comportar nessa mesma situação. Então, assim, eu acho que a forma de análise hoje de atuação, na nossa opinião, é diferente do que foi lá atrás. Assim, ele precisa ser diferente do que foi lá atrás. Então, é por isso que a gente acaba tendo bem mais cuidado ali nesse sentido de avançar com as novas aquisições, etc. Até o momento, a gente acha que acertou de segurar, de ir devagar. A gente continua analisando e possivelmente devemos fazer algum movimento usando parte do caixa que a gente tem disponível nos fundos. Mas isso não vale só para os fundos de CRI, acho que para os fundos abertos também. Isso foi uma estratégia que a gente fez desde o meio do ano passado, mais ou menos, dado que o mercado estava caminhando para situações incertas, situações políticas, etc., a gente já vinha fazendo uma questão de proteger o caixa do fundo. Então, a gente já vinha aumentando bastante o caixa do fundo, tanto que nos fundos abertos a gente virou o ano ali com coisa... A gente chegou no evento Americanas com coisa de 60% de caixa no fundo. Então, os fundos estavam muito bem defensivos para encarar esse momento mais volátil. E, então, acho que apesar de ser uma situação extremamente complexa, de resultados ruins ali, a gente ficou satisfeito
com a postura que a gente teve lá atrás para proteger o caixa do fundo naqueles momentos e tal. Então, assim, mas ó, agora, talvez, assim, tá caminhando já pra gente, talvez tá chegando no fundo do poço, por assim dizer, e você começa a olhar as oportunidades com mais carinho ali, de realmente aproveitar. Então, é isso que a gente tem feito agora. E uma coisa que me questionaram, assim, acho que realmente no relatório gerencial não tem o LTV, né? Não tem uma razão de PMT ali. Vocês pensam em colocar, assim, né, nos CRIs lá da carteira, assim, e, assim, olhando para, sei lá, para alocação alvo de vocês, assim, acho que tem alguma coisa, assim, que vocês, entre aspas, sei lá, tem algum threshold mínimo ali, a alocação, assim, acho que, sei lá, se não for, sei lá, 50% da LTV, não faço, mas se tiver um fluxo decente, dá para ter uma... Se puder comentar um pouco, assim, acho que o que entra na carteira, que entra na carteira do fundo, né? Cara, acho que essa questão do LTV especificamente, usando ele como exemplo, mas não é tão trivial pra gente, porque, como eu comentei no começo do papo, assim, a gente não tem uma estratégia pré-definida única, que fala, não, então eu preciso ter imóvel em garantia, com 50% de LTV, com um rating mínimo de AA, etc. A gente não tem isso. A gente opera esse ativo, a gente opera outro ativo, a gente opera todos os tipos de ativos. Então, em muitos casos, a métrica do LTV, ela funciona, e eu acho que ela é boa, para alguns tipos de ativos. Então, poxa, você está falando que você está financiando um galpão logístico, um BTS de galpão logístico? Legal, acho que o LTV tem seu mérito ali, que é basicamente um indicador do quanto que vale, é avaliado teoricamente o imóvel contra o valor da dívida, beleza. Acho que tem essa questão. Quando você está olhando, por exemplo, você está olhando uma carteira de recebíveis, ali o LTV é um pouco já mais questionável, porque você não tem um ativo real no final, ali, você não tem um imóvel final, você está olhando só a carteira de recebíveis. Então, às vezes você está olhando, por exemplo, a gente tem operações que não tem garantia, sendo bem direto. Assim, tem operações que são de devedores, na nossa opinião, de excelentíssima qualidade, que a minha garantia, na verdade, é a obrigação, a cessão fiduciária de todos os recebíveis futuros dele ali. Mas eu não tenho imóvel em garantia por trás. Então, o LTV, ele deixa de fazer sentido. Então, o ponto, a gente nunca colocou esse tipo de métrica dentro do nosso relatório, porque tem muitos casos que essa métrica não faz sentido para nós. Então, só que eu sei que o pessoal, tem bastante investidor que gosta da métrica, está acostumado, vem em outros relatórios e tal, mas como o Irineu sempre foi teve uma proposta de operar diversos tipos de ativos e não só um ou dois tipos de ativos especificamente, a gente entendia que pra gente não fazia sentido, porque em vários ativos que a gente opera não faria sentido, essas métricas não fariam sentido. Só que daí isso acaba gerando às vezes um efeito contrário. O cotista olhando aquilo e fala, nossa, não tem o LTV é zero ali, não quer dizer que aquilo seja um ativo ruim, longe disso. Pode ser um ativo excepcional, mas só porque aquela métrica naquele ativo não faz sentido de existir. Então, por isso que a gente nunca teve essa dinâmica de colocar a métrica. Dito isso, a gente está tentando melhorar nosso relatório para trazer mais informações. A gente até fez uma mudança recente. A gente trouxe em vez de deixar aquele relatório gigante, a gente trouxe uma planilha de Excel que você consegue acessar via o link no relatório, onde você consegue pegar informações, códigos CTIPs dos ativos, das securitizadoras, etc. Então, a gente está tentando melhorar o relatório para trazer mais informação para o cotista, que a gente acha isso importante. Mas ainda assim, tem algumas informações que a gente acha que não faz sentido colocar porque não encaixa para o nosso modelo de gestão. Então é meio que nessa linha. E aí, dando sequência na pergunta de o que a gente está olhando aqui para frente para novas alocações, etc., principalmente no mercado de CRI, o que a gente tem feito bastante aí, acho que dado essa evolução do mercado para a situação atual que ele está, a gente está vendo o mercado estressado, a gente está vendo o mercado extremamente volátil, e consequência disso, quando você olha operações hoje, as operações que a gente entende que são perfis de alta qualidade de crédito já estão pagando muita taxa. Simplesmente porque a B abriu muito, Sim. Porque o dinheiro está bem mais escasso. Então, mesmo o cara que é um bom ativo, na nossa opinião, ele já está vindo com muita taxa. Então, hoje a gente está olhando... hoje, as novas alocações, em geral, têm um perfil bem mais focado nos ativos que a gente considera high grade, tá? E ainda assim conseguindo trazer retornos interessantes ali para o fundo. Mas isso é uma estratégia, na verdade, que assim, a gente faz a alocação do fundo, a gente sempre trabalhou a alocação do fundo muito de acordo com o momento de mercado também. Então, quando a gente tinha lá atrás, você tinha juros de 2, a gente olhava aquele juro de 2 e falava, poxa, um high grade que vai me pagar PCA mais 2,5, 3,5, talvez não faça sentido. Então, naquele momento, a gente estava operando operações mais mid-grade, alguma coisa mais high yield e tal. E aí, conforme o juro foi subindo, o mercado foi estressando, a gente foi fazendo o caminho inverso. Falou, cara, eu já não preciso mais tomar esse risco para ter um retorno interessante. Então, vamos puxar esse portfólio na hora que você olha
perfil de portfólio, de risco do portfólio, ele acaba sendo puxado para trás, puxando para o high grade, no sentido porque o próprio high grade já tem pagando taxas interessantes. Então, é um pouco nessa linha que, assim, o perfil do fundo nunca foi único. Ele nunca foi um fundo high yield, nunca foi um fundo high grade, nunca foi um fundo inflação fundo mais, específico, inflação mais. Ele sempre foi um fundo diversificado para todos os tipos de ativos. E é o meio que a gente faz até hoje, e também de acordo com o momento de mercado. Para o momento atual, a gente acaba puxando muito mais viés para o high grade das operações do que era lá atrás, entendeu? Pelo momento atual, porque o high grade já está pagando bastante. Acho que só complementando um pouco essa questão de mostrar o LTV e outros indicadores, acho que isso muitas vezes cria uma falsa sensação de segurança ou, às vezes, insegurança. Você está tentando traduzir um problema que tem N dimensões para 2, 3 dimensões e achar que isso vai explicar tudo. Eu dou um exemplo, assim, esses dias eu estava fazendo um exercício de olhar um fundo que a gente investe, lá operação por operação, como que estava. Peguei todos os relatórios de securitizadora que tem todos esses indicadores. LTV, a razão de garantia, o que for, e às vezes nem pelo relatório da securitizadora você de fato conseguia ter uma boa opinião, porque tem uma série de outras nuances que estão lá por trás que você tem que analisar. Então, eu não sei, eu acho que realmente é algo que, mesmo que se a gente colocasse, de fato não dá para colocar pelos argumentos que ele colocou, que tem várias operações que nem se aplica, de fato não ajuda tanto assim para fazer uma análise. Vamos ser pragmáticos aqui, acho que um exemplo. Pô, semana passada foi um tremendo caos na Terra. Vamos olhando, pegando, por exemplo, a operação de Gramado Termas Resort que a gente tem na nossa carteira, que entrou em toda uma situação delicada que aconteceu na semana passada e tal. Você olha o relatório dela, pelas métricas de LTVs e etc. Cara, é a melhor operação que você já vai ver na vida. Assim, a operação LTV da carteira, a LTV da operação devia estar na casa de 35%, 40%. A carteira 2 vezes o saldo devedor da operação. Você tem estoque em garantia, o empreendimento está pronto, performado, bonito, operando. Então, pelas métricas tradicionais, tá tudo maravilhoso. E, de repente, o grupo está entrando com pedido de pré-RJ, etc., vira um caos na Terra, uma tremenda bagunça. Então, assim, acho que na linha do que o Yannick comentou, acho que é um pouco disso, assim, às vezes essas métricas, é complexo você tentar simplificar demais em 1, 2 métricas ali, que acaba gerando menos informação do que o contrário, então... acho que assim, eu também acho que na minha visão o LTV ali, porque o V ali, se você... é given, né, pra você, né, o quanto que vale o ativo lá, você pode falar, pô, o ativo vale 100 milhões, mas não tem liquidez nenhuma que você consegue vender por 10, né, então acho que o LTV ali era bom, mas... Então, tem sempre problema como é calculado o venda, porque se for um bom ativo, geralmente não tem problema, o cara vende antes, alguma coisa assim, né. Aí deixa eu te dar um exemplo, que eu acho, cara, essa colocação é excepcional. Na época da gente de fator, isso 2000 e, sei lá, 15, 16 mais ou menos, a gente teve, eu como gestor, foi o meu primeiro evento de crédito na época, que foi o caso do M-Grupo lá atrás, que a gente teve. Foi um evento de crédito que aconteceu, a empresa entrou com problema financeiro, etc, ok. A operação nossa, na época, você tinha alguns shoppings em garantia. Era uma operação antiga, vários fundos tinham e tal, não só o Veritá lá atrás, vários fundos tinham, a gente tinha vários shoppings em garantia. Na hora que você olhava os relatórios de avaliação dos imóveis, cara, pô, bonito. Isso de empresa gringa, grande, bem conceituada e tal. Pô, bonitão. Você estava trabalhando com LTV de 45%, 50% na operação. Pô, tô confortável, tô bem, tô tranquilo. Beleza. Aí a empresa entrou com problema, teve uma série de problemas financeiros, tal, começou a ficar inadimplente na dívida, no CRI. Vamos executar, né? Tô super confortável no LTV, beleza. Só que daí você lembra que execução no Brasil tá longe de ser um processo simples e trivial e rápido e bonito como ele deveria ser e como, teoricamente, a legislação fala que é. Na hora que você vai apresentar uma execução, e ainda mais que o cara vai judicializar a execução, então o devedor está ali se defendendo também, evitando que a execução aconteça. Bom, só para long story short aqui, esses shoppings estavam em garantia, que geravam um LTV de seus 40 e poucos %, a gente demorou 2 anos para conseguir executar esse ativo e realmente tomar esse ativo. 2 anos. Só que você imagina o que acontece com um ativo, e um shopping no caso, que por 2 anos ele ficou administrado pelo devedor que estava inadimplente na operação, o cara não fazia nenhum tipo de investimento no ativo, não pagava nenhum tipo de conta do ativo, não pagava segurança, luz, água, etc. Quando a gente chegou na execução efetivamente, falou, olha, tomamos um ativo, vamos vender isso aqui, eu lembro muito bem desse momento, pô, os advogados lá falaram, não, a gente vai conseguir, vamos tomar o ativo.
devemos fazer isso. Eu falei, cara, eu não sei, mas eu quero tomar esse ativo. Porque a verdade é essa, cara, eu não sei se eu quero, porque pode ser um buraco tão grande ali dentro que eu não sei se eu quero esse ativo mais para mim no final do dia. Então, assim, é uma situação, por isso que eu acho que só reforçando esse ponto, cara, que às vezes, assim, as métricas estão longe de ser simples dessa forma. Talvez para uma operação ou outra isso vale, acho que isso faz sentido, etc. Concordo. Mas na hora que você olha do perfil de portfólio, é mais um portfólio grande que no nosso, é difícil, é muito difícil. O shopping é um ótimo caso, porque justamente você faz lá o valuation do ativo conforme o shopping tá tendo um NOI de tanto, etc, etc. O cara vai lá, faz a avaliação jogando aquele fluxo para frente, traz a valor presente, o ativo vale 100. Aí começa a performar mal o shopping, etc, etc. Você tem problema de crédito, adivinha quanto que o shopping vai valer agora? Não vai valer aquele valor de novo. Mas o engraçado é que não é que ele vai pro 95, ele vai pro 60. Acho que você tem a volatilidade do valuation acaba sendo muito grande. Né? Então, uma coisa é a laje na Faria Lima, que você sabe que é um negócio que, assim, tem liquidez questionável, também, tem liquidez, etc. Mas você fugiu disso, se encontrar em imóvel operacional, aí o buraco ainda mais embaixo, que você não consegue executar, etc, tem clico com a Arena MRV também garantia, né? Então aí vai vender pra quê? Como é que você... Então, eu falo, pô, beleza, tem uma métrica de LTV ali por causa de um relatório de avaliação, legal, mas é muito difícil você conseguir efetivar aquilo ali, não é tão trivial assim. Certo. E assim, acho que que você comentou, né, realmente, assim, acho que o grande desafio, assim, olhando, né, assim, acho que o grande exemplo da indústria, né, o Canip ali, assim, acho que ele cresceu, bateu 7 bi, porque realmente é um cara muito high grade. Então, assim, acho que o grande desafio, às vezes, é você também crescer demais, né, e você não conseguir manter, entre aspas, essa porcentagem, vamos dizer assim, relevante do high yield, né, e eu até brinco, assim, né, você tem, sei lá, 10 loteamentos na cidade, né, e você pode escolher um só, né, escolhe o melhor e foda-se, né? Então acho que, mas se tem 10 loteamentos, você é tão grande para escolher todos os loteamentos, você acaba botando uns cocôs lá dentro da carteira ali. Então acho que, olhando para vocês, assim, acho que, qual que é sei lá, acho que o tamanho ideal, vamos dizer assim, de high yield, né? Assim, que vocês veem assim para o mercado, ou então vocês acham que o high yield pode crescer o suficiente para ter sei lá, uns 20, 30% da carteira de vocês? Assim, tem um peso assim ou é mais oportunidade, né? Vamos lá, eu acho que assim, o fato, a dinâmica que a gente trabalha o fundo é exatamente talvez para fugir desse seu ponto, que é a gente trabalha com diversos tipos de ativos, com todos os tipos de operação, então assim, se o high yield naquele momento não tá fazendo sentido, que é o que pra gente não tá fazendo nesse momento, eu vou pro high grade. Se o high grade não está fazendo sentido em algum momento lá na frente, eu vou para o mid grade. Se a operação de financiamento de obra não está fazendo sentido naquele momento, eu vou financiar agro, eu vou financiar infraestrutura. Então, acho que assim, a gente criou o fundo, acho que exatamente para tentar sair dessa dinâmica. Tá? Obviamente que, crédito, quem lida com crédito faz parte, em algum momento você vai ter dor de cabeça, você vai ter problemas, você vai ter erros, faz parte do dia a dia do nosso trabalho e acho que é razoavelmente normal lidar com isso. Quem lida com crédito, o tempo que a gente está lidando, assim, não é a primeira vez que a gente está tendo dor de cabeça, não vai ser a última, com certeza. Então é saber lidar com isso com a devida calma, tranquilidade e eficiência. Então acho que é meio que nessa linha que a gente está fazendo. Então, por isso que, assim, eu acho que o seu ponto, ele tá correto, mas a gente criou o fundo exatamente para fugir dele, que é de você ter que trabalhar num tipo específico de ativo. Hoje, nossa cabeça, assim, se você me falasse hoje quanto que você quer ter de high yield no fundo nesse momento, 0. Por quê? Porque nesse momento o high grade tá pagando bem pra caramba. Sim. Mas obviamente que não é tão simples assim. A carteira vai sendo construída ao longo da vida do fundo. Entendeu? Então, assim, talvez no momento onde você tinha um mercado extremamente bombando, eu queria ter 50% da carteira high yield. Entendeu? Não é o que aconteceu também. Então, conforme o mercado vai evoluindo e vai passando, você vai montando a carteira de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Então, é meio que nessa linha. Então, assim, como eu falei, hoje as novas operações, a gente não está fazendo nada de high yield. Então, assim, tudo isso tá caminhando para um outro perfil de fundo. O Kiné, especificamente, eu sempre brinco assim, o Flávio, que é o cara que toca lá, é um cara excepcional, conheço ele há muito tempo, um cara, assim, joia, competente, inteligente, um baita de uma pessoa e profissional. Mas ele vive um mundo diferente do nosso, no sentido de, ele tem, além deles, ele criou a massa crítica dele enorme, não só porque ele é um high yield, é porque ele tem o Itaú por trás. E na hora que você tem o Itaú por trás, a sua capacidade de distribuição e de captação de recurso é infinitamente maior que a do mercado inteiro. Entendeu? Depois, hoje em dia, que você começou a ter outros players que têm porte, que têm punch, que conseguiram talvez espalhar um pouco mais essa capacidade de captação, que eles têm XP, BTG e outros players relevantes, mas o Kinea,
ele tem o Itaú. E é o Itaú. Então, assim, ele vive um mundo... eu já brinquei isso com ele algumas vezes. Ele vive um mundo à parte um pouco do nosso mundo de mercado em geral, porque ele tem um passivo muito específico e restrito ali dentro do Itaú. Obviamente que é um fundo de mercado, então tem ele tem outros investidores e tal, mas assim, a âncora dele é muito clara e muito bem definida, e é um cara gigante, que é o Itaú. Então isso faz com que ele tenha uma dinâmica muito diferente do restante do mercado, e de forma que, assim, ele conseguia... E hoje o Kinea tá mencionando assim, se você olhar uns tempos atrás, por exemplo, os fundos dele estavam com extremamente desconto. Pega o KNCR, por exemplo, na época que você daí tava 2 e 3, assim, o fundo estava sendo lançado a 70% do par. Mas ainda assim, ele tem o Itaú por trás. Então, assim, ele era um cara que ele tem uma dinâmica de perfil de operação que ele opera diferente do resto do mercado. Então, é difícil você comparar qualquer player, não só a gente, mas qualquer player com o Kinea, porque ele tem uma dinâmica bem específica e própria pela realidade dele, entendeu? Gostaria muito de ter um Itaú por trás, mas não é a nossa realidade. Então a gente acaba operando, tendo que trabalhar trabalhando outros tipos de ativos, outros tipos de passivos, etc. Mas eu acho que é um pouco nessa linha com relação, assim, ao que você comentou eu acho que a gente sempre acreditou que você ter um mandato travado num único tipo de ativo é um problema exatamente por causa disso, porque na hora que você cresce, você fica travado ali, talvez você não consiga mais pegar o melhor, você tem que pegar o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, e depois vira o quinto pior, o sexto pior, etc. A gente abriu o mandato do fundo no sentido de poder fazer tudo exatamente para tentar fugir desse problema. A gente olha o que a gente acredita que faz mais sentido para aquele momento atual. Então é meio que nessa linha. Tem muita gente, né, que, sei lá, acho que só compra, sei lá, fundo, né, de inflação mais, sei lá, eu digo assim, quanto mais liberdade o gestor tem, né, menos desculpa ele vai dar para realmente não gerar valor, porque tem vezes que é um momento de CDI, tem vezes que é um momento de inflação, então acho que... E assim, acho que uma coisa assim que, assim, acho que até vocês comentaram, né, recentemente ali, né, que assim, vocês deram um seed ali, né, para vários fundos ali, né, realmente cresceram bem, deram bem ali, e todo mundo que tá reclamando agora, né, realmente que vocês demoraram muito para sair, né, então acho que assim, a dinâmica, assim, acho que vocês poderiam comentar um pouco, assim, acho que a dinâmica, assim, acho que do mercado, assim, que você falou, né, uma vez nesse legado, assim, que você era muito grande pro Dev em relação ao valor de mercado dele, né, em relação ao todo o patrimônio ali, acho que a gente vê, sei lá, né, acho que muito fundo, né, assim, acho que principalmente de ação mais de small cap, fala assim, pô, sei lá, eu consigo zerar minha carteira, né, em tantos dias ali, então acho que, e vocês sempre comentam, né, assim, quando vocês compram, quando vocês vendem ali, então acho que você puder comentar um pouco, assim, acho que da estratégia ali, né, acho que, assim, lá atrás realmente foi muito boa, né, porque assim, acho que lá atrás você falava assim, pô, né, realmente, às vezes é melhor você dar, né, entre aspas, dinheiro para outro gestor, para ele achar as oportunidades, né, do que realmente eu ter que ir lá ver, né, essas oportunidades. E você puder comentar um pouco, assim, acho que no global do IRDM, assim, acho que, sei lá, né, às vezes um CRI, né, sei lá, que tem menos de 1%, né, sei lá, né, menos de 2% do patrimônio, a dor de cabeça é tanta que a conta não fecha, às vezes. Então, acho que... E também, às vezes, sei lá, né, acho que você também não tem liquidez para vender também esse cara. Então, se você, quando você comprou, né, aquele cara lá, quando você tinha um fundo, sei lá, um terço do tamanho de hoje, né, você está segurando ele. Então, acho que você puder comentar um pouco, assim, acho que, como que você olha, assim, acho que a carteira, né, de maneira global, assim, acho que... E óbvio que agora é um mercado mais... assim, mais desafiador, né, para fazer essa reciclagem da carteira, né? Mas, assim, acho que, sei lá, né, saber voltar para, sei lá, para 4, não sei, mas acho que vocês pensam também, assim, acho que fazer uma reciclagem da carteira, falar assim, pô, sei lá, um ticket com menos de 50 milhões, vão tentar vender tudo. Então, assim, qual que é a cabeça de vocês, assim, acho que olhando para o portfólio global inteiro, né? Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa, uma coisa que é importante falar, o fundo ele tem o tamanho dele, do ponto de vista de quantidade de ativos e diversidade de ativos, não foi por acidente nem pelo crescimento, foi meio que proposital, porque a gente sempre entendeu que, cara, a gente trabalha com crédito há algum tempo, e na nossa cabeça sempre foi muito claro, quem trabalha com crédito vai ter dor de cabeça em algum momento de crédito, faz parte da vida. Qual que é o conceito base dessa história, partindo da premissa que em algum momento você vai ter um problema de crédito? Eu não posso deixar que esse problema de crédito comprometa o fundo como um todo. Então, pulverização alta sempre foi estratégia nossa. Então, assim, hoje, idealmente, eu gostaria de ter menos de 1% por exposição de ativo na carteira inteira, para ser muito sincero. Não é tão trivial assim, mas ainda assim, hoje, se você olhar nossas posições máximas ali por um nome de risco de crédito específico, nós estamos falando em 2,5%, se eu não estou me engano, acho que a maior exposição que a gente tem é algo nessa casa, por nome específico. Então, foi estratégico e foi objetivo, assim, ter grandes pulverizações, tá? É meio que nessa linha que a gente faz.
E até só, rapidinho, quando você fala de crédito, assim, performado, vamos dizer assim, não crédito estressado, faz pouco sentido você tomar grandes posições. É diferente de renda variável, até mesmo crédito estressado, que você tem convexidade, né? Se o negócio melhora um pouquinho, você ganha muito. Com crédito, o máximo você vai receber ali o par e uma multa de pré-pagamento, no máximo. Então, não tem muito benefício, a gente, pelo menos, obviamente, nossa opinião, em você botar posições muito grandes, porque quando você tem um problema, aí sim você pode ir para 20% do valor de face e você perdeu uma parcela mais significativa do patrimônio. Mas não, acho que é exatamente nessa linha. Então, assim, você ter esse nível de autodiversificação, sem dúvida nenhuma, faz parte da estratégia. Obviamente que você começa a chegar num tamanho de ativo e comparado ao tamanho do fundo, começa a não fazer sentido. Mas, assim, hoje operações de 20 milhões de reais, por exemplo, é o que a gente está fazendo. Não é nem o que eu não quero sair desse cara. Esse é o cara que eu quero fazer. Isso não quer dizer que a reciclagem de ativo não continue, só que a reciclagem é muito mais motivada pela qualidade de crédito que a gente vê e, assim, e qualidade de crédito. E lembrar que a operação de crédito, ela apesar do pessoal é renda fixa, beleza, mas ela é um ser vivo. Naquele momento ela tem uma qualidade, no momento seguinte ela pode melhorar, no momento seguinte ela pode piorar. Ela é um ser vivo como um todo. Então, o que a gente faz de dinâmica de reciclagem de carteira de crédito é muito mais na linha de tentar... arbitrar o prêmio. muito mais viés de crédito do que viés de concentração em si. Hoje, assim, o target nosso é ter uma diversificação bem alta da carteira, exatamente porque pela dinâmica que sempre foi da gente entender que crédito é importante você ter esse alto nível de diversificação e pulverização. Mas assim, a questão da reciclagem é algo que a gente faz bastante. Se você acompanha nossos relatórios, você vê que assim, é muito comum a gente estar vendendo ativo, comprando ativo novo, etc., porque faz parte desse perfil de reciclagem de carteira. Obviamente que chega um momento, dependendo da situação, você olha e fala, poxa, tem um ativo que eu quero sair, mas talvez você não consiga, ninguém vai comprar. E aí você tem que conviver com ele e lidar com ele. Isso acontece e está acontecendo, obviamente. Entendeu? Tem ativo, a gente teve, por exemplo, o caso de problema de crédito recente lá de Gramado. Pô, gostaria muito de vender ele. E não é que eu gostaria hoje, eu gostaria do mês passado ter vendido ele, ou mês retrasado, mas você não tinha liquidez, você não vai ter comprador para ele naquele momento. Então, acho que faz parte disso também, que assim, dependendo do momento que você quer, a liquidez não existe. E você tem que lidar com isso e trabalhar com isso. No caso dos fundos imobiliários, acho que você teve uma situação talvez similar em outra medida, mas no sentido de, poxa, se você olha também, a gente veio reduzindo a exposição em vários do DEV, etc., mas a liquidez necessária que a gente precisava para fazer uma redução mais relevante não existia naquele momento. Então a gente também não conseguiu fazer. A gente foi vendendo o que fazia sentido, o que dava para vender, o que a gente entendia que era factível fazer. Então é meio que nessa linha, assim, você tem que, além do seu desejo como gestor, você tem que lidar também com o que o mercado te oferece de possibilidade de fazer. Então é uma composição dessas duas dinâmicas, do que você quer fazer como gestão, como equipe de gestão dentro do fundo, e o que é possível fazer dado o mercado atual. E você tem uma dinâmica complexa nesse sentido, porque normalmente, quando você tem uma pior estrutural, que é o que a gente está vivendo agora, ela anda junto com a seca de liquidez. Então, a liquidez seca em todo tipo de ativo. Então, e o inverso é verdadeiro. Na hora que você é melhor estrutural, é a hora que você tem a maior alta de liquidez, mas é normalmente a hora que você não quer sair do ativo. Então, você tem essa dinâmica. Teve muito pré-pagamento ali, né? 20, 21, tem muito pré-pagamento. Um roubando o CRI do outro. Então, acho que agora realmente ninguém quer roubar o CRI do outro. Agora tá... Mas você acha que uma coisa que eu brinco, assim, o lado bom também de você ter comprado, sei lá, né, cota do hectare, cota do DEVA ali, foi que sim, no mercado de fundo imobiliário, assim, realmente, né, pode não ter uma liquidez boa, mas se você botar, entre aspas, a venda a R$1, vai ter leilão o dia inteiro, mas algum preço sai, né? E o CRI, infelizmente, ali você não tem essa... assim, não tem ali, como chama, comprador ali no final do dia, ali, né? Não tem... E assim, acho que, olhando assim para a dinâmica, assim, acho que do mercado ali, acho que assim, né, até, assim, até você falava antes, assim, o lado bom, né, da multipropriedade ali, que assim, a bicicleta tem que estar continuando rodando, né, assim, se a bicicleta parar de rodar, realmente é o grande desafio, né. E aí você comentou recentemente, né, que o problema não foi o Covid, né, o problema foi realmente essa parte alta de juros ali, né, que realmente, assim, acabou realmente matando a companhia ali, né. Então, acho que, se puder, acho que assim, né, falando também um pouco da carteira, assim, acho que que assim, você já falou várias vezes, assim, tem operação que você acompanha só uma vez por trimestre, que é empresa aberta, uma operação que você faz uma vez por mês, tem uma operação que é quase diária, então acho que como está, entre aspas, esse, de maneira qualitativa, nesse ritmo de
interação, né? Assim, acho que tem realmente esses casos específicos, né, que realmente estão dando mais problema agora, mas assim, acho que exos específicos, assim, como que tá esse nível de interação, né, para ver realmente que assim, é que eu brinco, né, a securitizadora ela te informa, né, se o cara pagou ou não pagou, mas tem que descobrir, né, tipo, preferencialmente antes para ver se o que fazer com relação a isso. Não, mas vamos lá, acho que assim, só uma correção ali com relação à questão de multipropriedade, etc e tal, assim, não é que o Covid não foi o problema, tá? É que eu acho que se teve um problema grande que aí veio, que foi uma consequência do Covid, que foi o estouro de custo, isso foi, assim, é um problema, e não só de multipropriedade, mas real estate em geral, economias em geral, na verdade, a inflação explodiu, a inflação de construção civil explodiu across the board ali para todo lado. Então, assim, isso é um problema do Covid, na nossa opinião. Então, isso impactou muito e tal. O que eu digo é que, assim, na hora que você olha a dinâmica de... a gente esperava um impacto muito maior e muito mais negativo do que se efetivou. Então, a gente achava que não ia ter mais nenhuma venda. Tinha bastante venda. A gente achava que o nível de distrato ia ser total. Teve bastante distrato? Teve, mas bem menor do que isso. Então, assim, sobreviveu a toda essa situação e muito melhor do que a gente esperava que fosse sobreviver, tá? Então, acho que assim, não é que o problema não foi o Covid. O Covid teve grandes impactos, sim, mas foi menor do que a gente esperava que seria, bem menor do que a gente esperava que seria. Mas agora, só que você sai do Covid e já entra na consequência, juros altos, casos americanos que abala a confiança e a disponibilidade de crédito no mercado como um todo. Então, assim, você vai juntando várias coisas complexas que vão gerando várias dificuldades e aí as empresas vão entrando numa situação bem mais complexa. Com relação à dinâmica de acompanhamento, o que aconteceu é muito simples, assim, ó. A resposta que eu dava lá atrás era, olha, operação que para mim é ultra tranquila, super tranquila, super high grade, etc. A gente olhava uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, etc. E conforme você vai baixando na régua das operações, a sua recorrência de acompanhamento vai ficando maior. E isso está acontecendo. O que está acontecendo é que, obviamente, assim, se eu te falar assim, pô, tá tudo lindo, maravilhoso, óbvio que não. A gente tá vivendo um mercado extremamente estressado, custos altos, juros altos, dificuldades de diversas partes da economia. Então, assim, você teve um shift de qualidade de crédito estrutural da economia como um todo, integral. Assim, a carteira inteira, e não só nossa, mas como qualquer ativo de crédito, você teve esse shift integralmente. Então, assim, a minha resposta continua sendo a mesma, só que obviamente que a quantidade de operações que hoje estão no nosso acompanhamento mensal, semanal, é bem maior do que era lá atrás. Por um motivo muito simples, assim, você tem uma situação econômica bem desafiadora. Mas até um ponto interessante que tem acontecido, que assim, a gente tem tido alguns pré-pagamentos que até nos surpreendem, assim, de resgate antecipado de operação, onde o credor conseguiu fazer algum tipo de reestruturação, de rolagem, de aporte de capital, etc., e acaba optando por se desalavancar. Porque o cara também que tá bem, que assim, ou bem, ou pelo menos assim, tá em situações um pouco mais confortáveis, se ele tem a condição também de reestruturar a dívida dele ou reduzir a alavancagem, etc., é um momento bom para ele fazer isso porque tá caro. Então, assim, o cara também não quer manter aquele custo de capital. Exatamente. Então, isso tem acontecido em algumas operações nossas, tanto que, assim, parte desse caixa nosso que eu te falei, que hoje está na casa quase de 200 milhões de reais, tem também sido bastante impactado por essa volta de caixa de operações que acabam optando por pagar antecipadamente. Certo. E assim, acho que um ponto assim, que você sempre também frisaram, assim, que realmente, né, a política de dividendos é o que eu gerei no mês ali, né, realmente eu distribuo ali, né, e assim, acho que e tinha muito, assim, acho que essa parte também, acho que, vamos dizer assim, aqui, você fala assim, quem permaneceu comigo ao longo do mês merece ser remunerado ali, acho que, e assim, olhando para assim, para a parte, né, assim, acho que de trade, né, de ganho de capital ali, acho que, assim, muita gente, né, assim, acho que lá atrás também, assim, quis ficar vendido, né? Tem fundo, né, que ficou vendido em alguns fundos, fundo imobiliário ali. Tem outros também que se alavancaram, né? E vocês também nunca fizeram isso. Então, acho que se você puder comentar um pouco, assim, acho que... qual que é a cabeça de vocês também, assim, acho que se vale a pena também, né? Acho que ir nessa direção também de tentar arbitrar, né? Não só a ponta longa também, um pouco também a ponta short, assim. Vocês veem também espaço nisso ou é uma visão da casa para não trabalhar nisso? Com relação a ficar short, às vezes a gente fica tentado, mas short é um negócio complicado porque você se põe numa situação de que eventualmente você é obrigado a estopar a posição. E acho que a gente quer evitar ao máximo esse tipo de situação porque é onde, de fato, você toma ferros consideráveis. Então, acho que a situação de você ter uma arma apontada e falar você tem que vender é algo que a gente quer evitar de fazer. Com relação à alavancagem, aí a gente já considerou em alguns momentos fazer,
mas acho que tem que fazer sentido. Então, você tem que estar realmente com pouco caixa e alguma coisa já ali engatinhada para você pegar o dinheiro de volta para poder recomprar a posição. Seja uma oferta, que é um pouco mais arriscado, porque a janela pode fechar, ou até mesmo amortizações, coisas assim que podem acontecer. Porque senão você volta ao mesmo problema de eventualmente você ser obrigado a fazer um fire sale ali para voltar a ter a liquidez. Então, a alavancagem é o que a gente... mais pontual ali. a gente prefere que os outros sejam os devedores e não a gente. Não, eu acho que, cara, esse ponto que o Henrique comentou é extremamente importante, que, assim, a gente nunca quis e nunca se colocou numa situação onde a gente não teria capital para honrar todos os nossos compromissos. Isso que a gente sempre teve isso como princípio, assim, acho que como pessoa e como gestor e como fundo, assim, a gente tem que honrar 100% do nosso compromisso. Não existe cenário onde a gente não possa honrar 100% do nosso compromisso. Dito isso, o que aconteceu? O que acontece? A gente nunca deu um firme sem ter caixa, ou você tem certeza que o nosso caixa vai estar lá. Então, assim, a gente viu muitos fundos que os caras davam firme, fazer pipe para oferta, roubando a operação de outros fundos, e aí o cara não conseguia fazer oferta, não conseguia honrar o pipe, o empreendedor ficava numa situação delicada. Assim, a gente nunca fez isso. Nosso caixa sempre foi... A gente sempre teve caixa confortável, então mesmo no momento atual, a gente tem caixa disponível para novas alocações e estamos fazendo isso. Então, assim, essa questão da dinâmica da alavancagem, assim, a gente bateu na trave algumas vezes de fazer. O ponto que a gente sempre pegou é a questão de a gente só toparia fazer se a gente tivesse um ALM casado. Então, que é o ativo que eu tô dando em garantia da operação, ela vai matar o passivo da operação. Então, eu tô casado e tô no mesmo indexador também. Então, assim, eu não tô correndo risco de indexador naquele negócio. Então, se eu tô alavancado em CDI, meu ativo tá em CDI, então eu tô ganhando... Eu tenho spread positivo e eu tô casado na liquidação daquele negócio também. Obviamente que, assim, a gente nunca conseguiu fechar esse casamento de LM, por causa que, em geral, os financiadores queriam prazos muito mais curtos, as nossas operações não casavam naquela dinâmica de prazo, etc. Então, pô, beleza, se não dá para fazer, a gente vai trabalhar com o caixa que a gente tem disponível. Então, assim, a gente nunca gostou da situação onde a gente tá esquisado para obrigado a vender coisas para honrar, seja resgate, seja honrar uma liquidação de alavancagem, o que quer que seja. Então, nessa situação, a gente não conseguiu emplacar uma situação onde a gente tivesse conforto de fazer tanto alavancagem quanto short, etc. Então, por isso que a gente nunca fez. E assim, eu sei que o pessoal às vezes penaliza você ter caixa no fundo, mas assim, caixa é um ativo que tem muito valor. Por mais que você pague imposto, não sei o quê, ele tem muito valor, porque justamente quando aparecem as melhores oportunidades, eu não vou conseguir chamar uma oferta, porque o fundo vai estar abaixo de cota patrimonial, ninguém vai querer fazer. E se eu for tentar fazer uma alavancagem, as condições vão ser muito piores também. Vão me cobrar mais, o prazo talvez vai ser mais curto. Então, assim, dada a dinâmica assimétrica do mercado financeiro, que quando piora muito, e quando melhora, mas também não é... Assim, é difícil você ter uma alta tão forte quanto as quedas. O caixa tem esse valor justamente para aproveitar essas quedas e você conseguir gerar um alfa depois. Então... assim, acho que para mim o caixa, a minha visão é mais problemática em ativo físico, né? Porque você captou, sei lá, 500 milhões para comprar 3, 4 ativos ali, você não passou na diligência, realmente foi uma coisa que você... porque você tem uma questão de concentração muito grande também, normalmente, em ativo físico, né? Porque normalmente o cara faz uma oferta onde o cara vai, sei lá, 2 ativos, se o cara não alocar um, é 50% do caixa disponível. Então, você tem uma dinâmica de concentração bem diferente também, quando você tá falando desse tipo de fundo. Mas caixa pra gente hoje, assim, tá longe de ser um problema. Fundo de CRI, como você falou, tem amortização, né, quase todo mês ali, e realmente, assim, você esperar 1, 2 meses ali pra ter uma alocação melhor ali, às vezes é melhor do que ficar desespero pra comprar qualquer coisa e... No caso do Sadions, né, que comprou, sei lá, né, o fundo pagava um de ADM e comprou CDI mais um, né, então ele nem entregava o CDI pro cotista, né, então acho que ali realmente, no desespero da alocação, ele se enrolou demais, né? Então acho que realmente, às vezes, é bom ter uma paciência ali, mas acho que o importante é realmente alinhar, né, vamos dizer assim, acho que com o cotista, né, eu vejo muita gente, né, assim... brava com o gestor ali, mas, assim, se você não gosta do gestor ali, você zera a carteira, né? Então, você não quer esse posto ali, né? Acho que tem esse ponto ali. E acho que só para fechar, assim, vocês pensam também em fazer formador de mercado pro Irim? Assim, qual que é a cabeça, assim, assim, acho que... vamos dizer assim, de alocação, né? Porque, assim, acho que, assim, muita gente também reclamou, assim, acho que como você falou, beleza, né? O Hectare, o Deva ali, você participou do CID ali, lá no comecinho lá, e o Irim, entre aspas, ele foi no meio do bonde, né? Ele não foi desde o IPO. Então, acho que, assim, né? Qual foi a cabeça, né, de entrar também, né, assim, nos FIIs, né, mais high yield no Irim?
E também, assim, se... sei lá, tem dia que tem, sei lá, menos de 100 mil reais de liquidez no Irim. Então, acho que você puder comentar um pouco também como que você consegue proporcionar, sei lá, acho que uma melhoria lá pro Irim também. Tá. Vamos lá, com relação aos fundos, cara, assim, a gente tava com uma cabeça oportunista na época, a gente achava que fazia sentido aquelas alocações, assim, os fundos estavam numa situação, obviamente, muito melhor do que eles estão hoje, deve hectare, etc. Então, a gente via como um oportunismo naquele momento para aquisições, dividendos extremamente altos, a gente surfou um pouco desse... É bom lembrar que o cenário era outro juro sim, e sim. que tinha uma demanda por ativo high yield. Então, foi, em parte, essa a justificativa da gente investir é que, pô, com esse juro baixando, o pessoal sofisticando os investimentos, vai ter, de fato, uma demanda natural por ativos mais high yield. E, de fato, isso acabou acontecendo. Né? Foi exatamente, acho que meio que nessa linha. Então, foi um pouco nessa linha que a gente acabou fazendo as alocações lá atrás. Reduzimos na medida do possível. A gente acabou zerando Versalhes, por exemplo, no Irim recentemente. Então, acho que foi meio que nessa linha de ter um pouco da dinâmica high yield na carteira dele também. Com relação ao formador de mercado, etc., o que acontece? A gente já viu alguns casos de formador de mercado para fazer que a gente questionou muito a eficácia dele. E, em geral, assim, a impressão que a gente ficava que ele gerava liquidez para os fundos que já tinham liquidez e para o fundo que não tinha liquidez ele não gerava liquidez. Então, na nossa opinião, a gente questionava bastante o ponto de vista de agregação de valor do formador de mercado quanto à relação de realmente conseguir agregar a liquidez do fundo. Dito isso, a gente tem essas conversas recorrentes, tá, dentro de casa para ver se faz ou não. Recentemente, o que a gente fez? Teve um fundo que a gente é controlador, que é o RBHY, que a gente aprovou que ele contratasse formador de mercado num período de teste e está testando. Então, ele acabou de contratar, por sinal, o RBHY acabou de contratar formador de mercado. Então, a gente meio que vai acompanhar todo esse processo e desse teste para ver se, vamos ver se realmente agrega, se realmente ele consegue agregar valor, agregar liquidez, agregar melhora de secundário, etc. E, se for uma experiência de sucesso, aí possivelmente a gente se considera para colocar no Irim, sim. Mas, assim, a gente sempre, na medida do possível, a gente tenta testar antes de entrar de cabeça naquele negócio. Nem as novas estratégias de equity no Irim, etc., que a gente está bem devagar, etc., que são testes, por assim dizer. É o que a gente está tentando fazer agora com relação a isso. Então, o RBHY acabou de contratar o formador de mercado lá, a gente, como investidor controlador do fundo, por assim dizer, aprovou essa contratação. E vamos acompanhar para ver se isso vai gerar resultado para o fundo no ponto de vista de melhora de liquidez, etc. E se isso realmente funcionar, aí a gente considera para a gente também. Melhor formador de mercado vai ser queda de juros. Não, porque realmente o RDM, ele, assim, como fez uma 400 lá atrás, era muito mais fácil também de ter liquidez. Então, cresceu junto com a indústria foi uma coisa muito mais simples, né? O Irim, a gente tá no meio do caminho. Exatamente. Ele pegou um momento de vida dele bem mais desafiador que o IRDM pegou no começo dele. Um momento bem diferente. Então, acho que obrigado, então, Yannick. Obrigado também, Seligato. E obrigado a você que assistiu até agora também. E até a próxima.